Olá, boa noite a todos. Então, hoje nós vamos dar início a mais uma live Fitop. A live de hoje ela vai ser apresentada pelo pós-doutorando em fitopatologia, o Anderson Vieira. A apresentação dele hoje será sobre marcadores moleculares para identificação de espécies fúngicas, quanto e quais e por quê. Vou passar rapidamente a palavra para o professor Maciel, em seguida eu vou apresentar o Anderson para vocês, falar um pouco sobre o currículo do Anderson. Boa noite a todos, é um prazer aí ter mais uma edição do nosso Live Fitop. Agora estamos migrando então para o YouTube pela primeira vez, hoje é uma nova experiência dentro dessa nova plataforma, estamos aí evoluindo, e para os que são novos aqui no nosso live, só para explicar que ele sempre vai ser dirigido e organizado basicamente por um pós-graduando, né? Então, hoje nós temos aí a Vanessa, que é doutoranda aí no programa de pós-graduação em agroecossistemas, ela que fez o convite, escolheu em cima da temática e do currículo o Dr. William, e eu vou passar imediatamente então a palavra para ela fazer esse trabalho aí magnífico que é organizar esse live. Bom, Vanessa, agora é contigo, então, tudo de bom aí. Ok, então, falando um pouquinho sobre o currículo do nosso palestrante hoje, o Anderson, ele fez graduação em agronomia pela UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ele fez o mestrado em fitopatologia pela UFRPE, Universidade Federal de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco. Ele também fez o doutorado na mesma universidade, e um período do seu doutorado, ele fez um doutorado sanduíche de 1 ano na Universidade do Estado da Louisiana, nos Estados Unidos. E atualmente o Anderson ele está fazendo pós-doutorado em fitopatologia na mesma universidade, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E ele trabalha atualmente com avaliação de marcadores moleculares para identificação e delimitação de espécies fúngicas. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, o Anderson por ter aceito esse convite para participar da nossa live. E agora eu vou passar a palavra para ele começar, dar início à palestra dele. Ok, obrigado. Tudo certinho aí? Estou organizando aqui. Ok, Anderson, vou desligar minha tela, pode iniciar sua apresentação. Beleza. Boa noite a todos. Conforme já foi apresentado, sou o Willy Anderson, atualmente aqui pós-doutorando do Laboratório de Micologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, trabalhando com essa parte de marcadores e com essa parte de filogenia e identificação de espécies mais na parte do gênero Coletótrico e alguns outros gêneros fitopatogênicos. Mas desde o meu mestrado trabalho com o gênero Coletótrico, e a pedido do laboratório, vou apresentar para vocês hoje essa palestra intitulada Marcadores Moleculares para Identificação de Espécies Fúngicas, quantos, quais e por quê, com o objetivo de dar um direcionamento, principalmente nessa parte mais inicial de quem faz trabalhos com essa parte de mapeamento de espécies em uma determinada cultura ou em uma determinada área. Como é que a gente procede com esses trabalhos, principalmente no ponto que as pessoas mais questionam, que é o custo desses trabalhos, já que envolve sequenciamento, que é a parte mais cara do trabalho, e como que nessa etapa inicial a gente consegue traçar um rumo, principalmente para diminuir esses custos e sem perder assim a qualidade do trabalho. E para isso a gente precisa falar um pouco sobre esses marcadores moleculares. Sobre quais são as perguntas que geralmente surgem quando se inicia um trabalho, esses trabalhos de mapeamento de espécies ou trabalho de identificação de espécies. Eu vou usar o gênero Coletótrico como um organismo modelo,
É uma zona de conforto, é o que eu mais trabalho, é o que eu tenho mais experiência, porém, já avisando de antemão, é um fungo que, perto aos outros, ele dá um pouquinho mais de trabalho para você fazer essa parte de identificação, então, quem entende o que se passa por coletótipo consegue fazer para qualquer um dos outros fungos que tenham essa parte de filogenia um pouco mais simples. Então, as perguntas, já que a gente está falando de sequenciamento, as primeiras perguntas que fazem é quais são os loci que a gente utiliza para identificar uma espécie fúngica? E depois de que a gente identifica quantos que a gente tem que utilizar? Poucos, muitos, tem um número pré-determinado? Por que usar esses marcadores específicos para identificar as espécies? E por onde eu começo? Como é que eu traço essa linha? Que é esse pipeline, é meio que um passo a passo de como que você deve conduzir esses trabalhos, que meio que vai ser a conclusão da nossa apresentação. Por que falar do gênero coletótrico? Ele, nos últimos anos, é um fungo que tem sido bastante estudado. É um fungo de grande importância para a fitopatologia, porque ele é causador da doença conhecida como antracnose. É uma das principais doenças, principalmente em frutas da região tropical, mas também ocorre em região temperada. E é um gênero que ele tem problemas desde que ele foi descrito, quando nem se existia biologia molecular. Ele teve problemas na definição até de qual gênero ele seria. E mais recente, mais especificamente nos últimos 10, nos últimos 12 anos, ele tem sido um dos fungos mais estudados, que teve muita mudança na taxonomia a partir do momento que começou a se utilizar essas ferramentas de biologia molecular para identificação / delimitação de espécies. Aqui só mostrando para vocês, para quem não conhece, são as características que antigamente, como é que era feita essa identificação dessas espécies, era através das características que o fungo tinha, era característica de colônia, esporos, células condidiogênicas, estruturas de fixação, como os apressórios, fase sexuada. Era isso que se tinha em mãos para se fazer identificação de espécies. Porém, hoje a gente sabe que essa taxonomia ela não é muito válida, porque poucas características podem ser avaliadas para você identificar essas espécies, então você não vai conseguir identificar um número muito grande de espécies que a gente sabe que tem, mas que com que se tinha naquela época, a gente conseguia umas centenas ou menos do que isso. E essas características têm o que a gente chama de serem de elevada plasticidade. Elas sofrem muita interferência do ambiente, então não são características muito confiáveis. E, além disso, tem a questão da sobreposição de informações. O que seria isso? Muitas espécies diferentes, por exemplo, têm o mesmo tamanho de esporo. Então, eu posso ter 5 espécies lá com o mesmo tamanho de esporo e eu estou dizendo que é uma só. Então, eu vou ter uma identificação errônea dessas espécies. Então, à medida que a ciência foi desenvolvendo, que surgiu essa possibilidade de utilizar a biologia molecular para identificação de espécies, ela meio que veio como um boom assim, na parte de taxonomia de coletótipo, que a partir do momento que começou a se utilizar, principalmente as ferramentas utilizando sequenciamento, porque existem outras ferramentas moleculares, que eu não vou comentar aqui, que não são de boa resolução como sequenciamento. Então, viu-se a necessidade de utilizar essas ferramentas, e quando começou a se utilizar, que teve toda essa revolução dentro do gênero coletótipo. Que, a partir do momento que começou a se utilizar, ele precisou se estabelecer um protocolo padrão de como proceder com a identificação de espécies. É algo novo, então os pesquisadores estão meio que naquela situação, o que eu faço, por onde eu vou, e eles fizeram uma tentativa de estabelecer um protocolo padrão em 2009, nesse artigo do CAI e colaboradores, que foi publicado na Fungodiversity. Na verdade, foi um volume só sobre o gênero, onde eles estabeleceram esse protocolo padrão, que seria o uso da taxonomia polifásica, que seria o quê? O uso das características morfológicas que já se era usado, e, a partir de então, passaria a se utilizar
a taxonomia molecular, através da análise filogenética multilocus, que essa análise filogenética multilocus vai ser o centro da apresentação, ela vai virar toda em cima dessa análise filogenética multilocus. Mas, o que vem a ser essa análise filogenética multilocus? É quando você utiliza de marcadores moleculares para conseguir a sequência do genoma ali do fungo de regiões específicas. Como a terminologia é multilocus, então a gente sequencia diferentes partes do genoma do organismo. Ele vai sequenciar o genoma todo, porque isso é absurdamente caro, não é viável. O sequenciamento que a gente faz já é caro, imagina você sequenciar o genoma de um organismo todo. Então, a gente sequencia esses diferentes loci. Às vezes a gente vê muito por aí o pessoal falando, vou sequenciar diferentes genes. Nem todo locus que a gente sequencia é gene. Às vezes a gente sequencia um espaçador, então se ele não codifica proteína, então não é um gene. Então, eu prefiro utilizar a terminologia locus ou loci. Então, a gente combina todos esses loci em um mesmo alinhamento, que é o que a gente chama de supermatriz, ou concatenação de loci, ou alinhamento particionado. E através desse alinhamento, que seja você juntar a informação de todas essas regiões do genoma e tentar fazer um resumo do que essas regiões genômicas contam da história evolutiva desse organismo que você está estudando, seja coletótipo ou seja qualquer um outro. Aqui na imagem a gente está vendo a sigla de vários marcadores que são utilizados, que já foram, que vêm sendo utilizados na taxonomia de coletótrico nesses últimos 12 anos. Aí quem está trabalhando com essa parte, que está começando agora, se depara com esses pelo menos 12 marcadores que tem disponível aí na literatura, e realmente você olha para isso e pergunta, para onde que eu vou? Qual desses eu sequencio? E por que eu tenho que sequenciar esses? Porque muitas vezes você se depara com isso aí e não encontra nenhum porquê de qual sequenciar. Então, realmente, quem está começando assim, entrar no gênero, seja de coletótico, seja em outro, a primeira coisa que tem que fazer é investigar isso aí. O que é que realmente eu devo usar? Porque a gente tem muita informação disponível, mas você tem que saber filtrar para o que você quer e para o que você precisa. Para vocês situarem um pouco sobre algumas comparações que eu vou fazer ao longo da apresentação, dentro do gênero coletótrico, a gente usa uma terminologia que é chamada complexo de espécies. Eu não vou me adentrar muito nisso aqui, mas só para vocês entenderem, é que dentro do gênero existem subgrupos que são chamados de complexos de espécies, que são o quê? É um grupo de espécies que você não consegue diferenciar elas morfologicamente de jeito nenhum, que é o que a gente chama de espécies crípticas. Só que quando você faz a filogenia, você consegue identificar essas diferentes espécies dentro desse grupo. Então, esse grupo todo a gente chama de complexo de espécies. Por exemplo, o mais conhecido é complexo de espécies, coletótrico, glossporioides. Ou vocês vão se deparar com a terminologia coletótrico, glossporioides sensulato. Então, é o complexo todo. Todas as espécies que tem ali, que é coletótrico, glossporioides, tropicale, frutícola, etc. Agora, se você quiser falar especificamente de coletótrico, glossporioides, a espécie per si, aí você utiliza a terminologia coletótrico, glossporioides, senso estricto, que é só aquela espécie dentro do complexo. Por que eu vou falar disso? Porque mais adiante, vocês, quem trabalha com coletótrico, vai ter que saber com qual complexo eu estou trabalhando. Então, qual marcador eu uso para aquele complexo? Porque tem diferença de um complexo para o outro. Então, você tem que ficar ligado nisso para você não sequenciar os marcadores que não são recomendados, e mais adiante eu vou falar o porquê disso. Então, aqui, só mostrando para vocês o que são espécies crípticas. Se você olhar aqui, por exemplo, essas duas primeiras imagens, que são do complexo glossporioides, você vai olhar aí, você vê dois fungos com características semelhantes, a mesma coisa no complexo demático. Só que através da filogenia, hoje já se consegue separar esses organismos.
E com o uso, antigamente, quando se trabalhava com ferramentas clássicas, que é essa parte de morfologia, a gente tinha coisa de 20, 30 espécies. Hoje, com o advento da biologia molecular, a gente tem que o gênero é subdividido em 14 ou 15 complexos de espécies, isso ainda não está muito bem definido. E atualmente, de acordo com a última revisão do ano passado, a gente tem 243 espécies distribuídas nesses complexos e mais 14 espécies que não estão distribuídas nesse complexo. Então, imagina a complicação que é para você tentar identificar essa quantidade de espécies que você tem. Então, vamos voltar lá naquelas perguntas que eu mostrei no início da apresentação. A primeira pergunta é: por que utilizar filogenia multilocus e não só um único marcador? Porque seria ótimo se a gente pudesse sequenciar um único locus, era mais barato do que você sequenciar vários outros. Porém, na taxonomia, o fato da gente utilizar a filogenia multilocus está relacionado à questão do modelo de substituição de nucleotídeos ou como que os diferentes locus evoluem. A gente sabe que as mutações acontecem de forma aleatória pelo genoma e alguns genes podem sofrer pressão de seleção, que, por exemplo, um gene que esteja relacionado à resistência a um fungicida. Então, por exemplo, não é um gene que a gente pode utilizar para fazer filogenia. A gente tem que ter esse conhecimento prévio, porque senão você vai ter lá diferentes variações, vai achar que é um monte de espécie, mas na verdade não é. São os que a gente fala que não são marcadores neutros, então eles não servem para inferir evolução, eles não podem sofrer efeito de nada do ambiente externo. E como eu falei, diferentes genes evoluem de formas diferentes. Algumas regiões do genoma, elas são altamente conservadas, ou seja, tem pouca mutação e você não consegue capturar muita diferença entre as espécies. Se você pegar um marcador que é muito conservado e sequenciar, você praticamente vai dizer que você tem uma espécie só, 2 ou 3, se ele for altamente conservado. Porém, o que é interessante para a gente é utilizar marcadores pouco conservados ou altamente variáveis. São esses marcadores onde a gente vai encontrar a variabilidade ali, esse acúmulo de mutações, para que a gente consiga diferenciar as espécies. Ou seja, a gente quer um marcador que ache diferença. A gente não quer marcador onde a prioridade seja encontrar semelhanças, senão a gente vai colocar tudo dentro do mesmo barco ali e dizer que é tudo uma coisa só. E daí vem a outra pergunta. Então eu poderia pegar e avaliar qual é o marcador que consegue capturar maior diversidade e sequenciar só ele. Seria uma maravilha se isso realmente acontecesse, se você tivesse um marcador muito bom que você conseguisse separar todas as espécies ali dentro do gênero. Isso não acontece para coletórios, não acontece para vários outros fungos, Fusarium, Lasodiplodia, vários outros organismos. Não tem como você inferir filogenia de uma forma precisa utilizando um único marcador. Infelizmente, não. Por quê? As espécies, da mesma forma que os genes evoluem de forma diferente, em velocidades diferentes, as espécies também. Porque quando a gente trabalha com filogenia, a gente diz que o final do processo evolutivo é quando uma determinada espécie tem um grupo de mutações que só ela tem. E nenhuma outra tem. Então, é meio que fosse vamos simplificar bastante, é como se ela tivesse um código de barras ali que identificasse ela. Isso seria o ótimo. Só que a gente ainda, com os fungos que a gente coleta hoje, a gente ainda não está nessa etapa do processo. A gente está naquele momento ali meio quase lá. Então, tem espécies diferentes que ainda compartilham alguma parte do genoma. E isso que dificulta a parte de taxonomia. Então, às vezes eu posso pegar um marcador que separe quase todas as espécies, mas os que ele não separa, eu vou dizer que é a mesma. E eu posso estar fazendo a inferência errada, porque não é que aquele marcador é ruim, ele só não é bom para diferenciar algumas. Então, eu vou ter que procurar usar outros marcadores que pode ser que ele resolva esse problema que o outro marcador não conseguiu resolver. Por isso que a gente usa multilocus. Aqui é só uma forma ilustrativa de mostrar para vocês o que eu acabei de falar. A gente está
o melhor e o pior, né? A gente não está nem no céu nem no inferno da filogenia. Que o céu seria tudo já fixado. Se vocês olharem aí pelas cores, as cores que tem A não tem B, não tem C. Isso aqui é o que a gente chama de monofilia ou evolução completa. Isso aí seria ótimo para a gente trabalhar, mas não é o que acontece. A gente está aqui nessa zona do meio, que é onde algumas espécies ainda compartilham alguma parte do genoma. Por exemplo, espécie A e espécie B ainda compartilha esses alelos verdes aqui. A espécie A e a espécie C ainda compartilha esse azul. Mas se vocês olharem, tem caracteres que só algumas espécies têm. Por exemplo, o rosa só tem na A, o amarelo só tem na B, o roxo só tem na espécie C. Então, é a gente combinando esses marcadores que a gente consegue identificar quais espécies a gente está. Por isso que não dá para usar um marcador só. Se eu usasse só esse verde aqui, eu ia dizer que A e B era a mesma espécie. Então, por isso que eu não posso usar um único marcador. Então, já que a gente já sabe que a gente tem que utilizar a filogenia multilocus, quais loci a gente utiliza para identificar uma espécie fúngica? Primeira coisa, que é o mais óbvio, consulte a literatura. Para alguns gêneros fúngicos, já principalmente os mais estudados, já se tem alguma informação na literatura ou algum direcionamento sobre quais marcadores deve se utilizar para identificar as espécies daquele gênero. Ou você pode fazer também o que? Olhar vários trabalhos e ver quais são os genes que meio que todo mundo está utilizando. Aí você fala, beleza, já vi que esse gene A, B, C e D aqui, esses locos, meio que o consenso utiliza esses quatro, então eu vou usar esses quatro. Que é a questão, alguns marcadores já são utilizados com frequência. E para alguns gêneros, como o caso do gênero coletótico, que foi um trabalho que eu desenvolvi, que eu publiquei no ano de 2020, onde eu consegui selecionar, consegui indicar quais os melhores marcadores que você deve utilizar para cada complexo de espécies. Tem trabalho semelhante para alternária, tem trabalho semelhante para fusarium já e alguns outros gêneros. Só que para a grande maioria, esses trabalhos de avaliação de marcadores são escassos. Isso para fungos comumente estudado. Agora tem gente que a gente sabe trabalhar, encontrou um gênero novo causando a doença numa planta, ou está trabalhando com fungo endófita, que às vezes você nem sabe direito que fungo é aquele, às vezes no esporula. Então, geralmente o que se faz? Apesar de não ser uma região das melhores para identificar a espécie, o primeiro passo é você realmente sequenciar a região ITS, que é a região mais sequenciada para fungos, para pelo menos você conseguir identificar, nem que seja o gênero do organismo que você está trabalhando. E se for um gênero novo, você tem que tentar introduzir outras regiões, que, por exemplo, um gênero lá já trabalha com beta-tubulina, actina, calmodulina. Então, você pode pegar os primers para amplificar essas regiões e começar a gerar um banco de dados para os seus, para esse gênero novo, para esses, no caso, isso aqui seria mais para gênero, né? Para esse gênero novo, para que as pessoas possam começar a trabalhar com esse gênero. Então, sempre olhem a literatura primeiro. Se não, se você tiver conhecimento de biologia molecular para poder avaliar marcadores, você pode fazer um trabalho e até publicar, relativamente fácil, um trabalho de avaliação de marcadores. Até o ano de 2017, para o gênero coletótropo, não existia uma padronização de quais marcadores deveria se utilizar. Se vocês olharem os trabalhos que têm sido publicados de 2009 até atualmente, porque apesar de você já ter trabalhos indicando os genes, as pessoas simplesmente ignoram, acreditem. As pessoas não sabiam nem que marcadores utilizar e nem tinha informação nenhuma sobre, será que esses marcadores que eu estou utilizando realmente servem? Realmente eles me dão informação boa, eles separam espécie? Porque às vezes você pode estar gastando dinheiro com um marcador que não vai servir para nada. Ou seja, só por uma convenção da literatura, porque fulano usa esses, eu vou usar também. Você está usando, é bom. Mas não é bem assim que acontece. Meio que eu vi que eles meio que pegam o que os grandes grupos de pesquisa da Europa e dos Estados Unidos vão utilizando
e o pessoal meio que segue aquilo ali às cegas, sem questionar se realmente vale a pena utilizar aquilo tudo. Tem trabalhos que já chegou a se utilizar 10 marcadores para identificar espécies de coletódromo, como o trabalho de 2012 que descreveu várias espécies no gênero coletódromo. Mas será que realmente precisa? É isso que eu vou mostrar para vocês. Em 2009 até se tentou fazer um trabalho de avaliação de marcadores, naquele que eu falei de tentar estabelecer o protocolo padrão, mas eles só analisaram, viram quais eram os melhores, mas não descreveram assim, pronto, vocês vão utilizar os blocos A, B, C, D e E. Não falaram. Eles só mostraram que, provavelmente esses daqui são melhores, o ITS, o que tinha sintase já não são tão bons, mas não estabeleceram, nessa parte do trabalho eles pecaram, eles não estabeleceram um padrão para a taxonomia, para essa parte sistemática molecular. Então, a partir de 2013, começaram-se a fazer alguns trabalhos mais de investigação, de avaliação de marcadores e de sugestão desses marcadores para ser utilizado na filogenia. O primeiro desses marcadores que vem sido avaliado é a região APN2-MET-GS ou APMET, como vocês vão ver em grande parte dos trabalhos. Realmente é um dos marcadores, assim, eles destoam de todos os outros marcadores que tem para o gênero coletótropo. Ele é muito bom para separar espécies, separa quase todas do complexo Glossopodioides. Esse marcador, ele só amplifica, só tem como você sequenciar ele para o Glossopodioides e com a outra combinação de primers para o complexo graminícola. Para todos os outros, não tem como amplificar, porque esse marcador é um espaçador, ele fica entre dois genes, que é entre o gene APN2 e o gene MET. Só que, aparentemente, só nesses dois complexos, esses genes estão um do lado do outro. Nos outros não tá, então não tem como você amplificar essa região. Na verdade, se não tiver um do lado do outro, essa região nem vai existir, né? Então, por isso que se você vê o nome APMET, provavelmente ou você está falando do Glossopodioides ou do graminícola, em grande parte do Glossopodioides. Então, em 2007, que foi meu primeiro trabalho com essa parte de avaliação de marcadores, foi a primeira tentativa de seleção de marcadores e de indicar um grupo de marcadores que realmente funcionasse para taxonomia de coletótropo. Eu testei 10 marcadores, dos quais o que eu observei, desses 10, 3 têm uma resolução péssima, como o ITS, o quitina sintase e o actina. Eles conseguem separar pouquíssimas espécies. Então, nessa época, eu coloquei esse quadrinho aí sem justificativa, que eu decidi que eu ia escolher dos 10, eu separei 7. E, na verdade, o que eu fiz? Na verdade, eu só excluí os que eram muito ruins. E deixei 7 marcadores para se utilizar na taxonomia do complexo Glossopodioides. E esse trabalho meio que foi o que motivou o grupo de pesquisa daqui, junto com o pesquisador de lá dos Estados Unidos, em fazer esse mesmo trabalho para os outros complexos e tentar reduzir ainda mais esse número de marcadores, porque 7 ainda é muito. Aqui no Brasil é muito, porque o nosso custo para sequenciamento é muito alto, em comparado com o exterior. Então, em 2020, eu consegui publicar esse trabalho, onde eu consegui estabelecer um conjunto mínimo de 3 marcadores para cada um dos complexos de espécie, utilizando diferentes testes para comprovar que eu conseguia fazer uma reconstrução filogenética com precisão, utilizando só esses 3 marcadores. Eu utilizei diferentes testes, como o barcode gap, overlap, perfis de informatividade filogenética, teste de GSI, teste de BCA, que são testes mais refinados assim, para fazer essas avaliações. E fiz esse comparativo. O que acontece quando eu uso todos e quando eu uso só os melhores? Aí vem a pergunta, por que 3? Porque quando você está identificando espécies, você precisa utilizar um critério de delimitação. E o que eu geralmente uso e que a grande maioria tem utilizado atualmente é um GCPSR, que é para você identifica espécies através do critério da concordância. Não vou entrar no mérito, daria uma outra palestra para falar sobre, mas
para você tentar identificar linhagens monofiléticas, ou seja, é um outro nome bonitinho para a espécie. E nessa imagem vocês veem meio que uma sumarização do resultado do meu trabalho. Não vou falar disso aqui em específico, mas se vocês observarem, em amarelo são os marcadores que eu sugiro utilizar para cada um dos complexos. Se vocês observarem, 3 genes aqui, o CHS1, que é o quitina sintase, o actina e o ITS, que estão marcados em vermelhos, estão entre os marcadores mais utilizados na taxonomia do gênero coletótropo e estão entre os piores. Alguns complexos em que eles são selecionados é porque, na verdade, eu só podia avaliar 4 marcadores. Então, eu meio que tirei o pior e deixei outros 3. Mas, para a grande parte dos complexos, se vocês observarem, os melhores marcadores que a gente tem para a taxonomia do gênero coletótropo são o GAPDH, que é o gliceraldeído 3-fosfato dehidrogenase, o Stona 3 e o beta-tubulina, que meio que eles estão no grupo dos 3 melhores marcadores para quase todos os complexos. Aqui, só dando ênfasezinha para o Glossoporioides, que é o gênero que quem trabalha com coletótropo mais vai encontrar, que daquelas 7, eu tentei separar 3. Tinha incluído o APN2 e o GAPGS, que são o segundo e o terceiro melhores marcadores. Só que eles têm um problema. Por mais que você publique os trabalhos falando que são marcadores bons, as pessoas ignoram esses resultados e não sequenciam. Então, poucas espécies têm sequência para essas regiões. Então, adicionalmente ao APMET, o que eu coloquei como plano B seria sequenciar o calmodulina e o tubulina para fechar o grupo de 3 genes para o complexo Glossoporioides. O GAPDH não está marcado, mas ele vai estar sequenciado já, e mais adiante vocês vão entender. Então, é isso. Gênero coletótrico, a brincadeira meio que vai estar girando aí entre GAPDH, Stona e tubulina para a grande maioria dos complexos. São, assim, de longe, os melhores marcadores dentro do gênero. Só que alguns têm para alguns complexos, para outros não. E essa informação vocês conseguem capturar ela de forma bem fácil no artigo. Está disponível, foi publicado na Molecular Phylogenetics and Evolution. E vocês conseguem essa informação toda. Ela não está sumarizada na forma de tabela, mas vocês conseguem identificar isso tudo por lá. E por que eu devo utilizar especificamente esses marcadores para identificar espécies? Por que ao invés de usar todos que já se tem na literatura, é melhor eu usar só os melhores? Pode ser uma resposta óbvia, né? Que é aquela, sempre melhor utilizar os melhores. Já de antemão, eu queria deixar nesse slide aqui uma coisa para todo mundo que trabalha com filogenia multilocus, que foi um erro que eu cometi no início, quando eu estava aprendendo, e que muita gente ainda faz isso atualmente. Não se faz delimitação, identificação de espécie apenas olhando a árvore multilocus. Você pode fazer identificações errôneas baseadas só na filogenia da árvore multilocus. Por quê? A árvore multilocus, que a árvore é o resultado da análise filogenética, né? É uma forma conveniente, eu costumo dizer mais elegante, de você mostrar o resultado dos diferentes genes que você sequenciou. Vamos supor o pessoal que trabalha com fóssil, um exemplo assim, bem extremo. O pessoal trabalha com 20, 30, 40 regiões diferentes. Imagina eles colocarem no trabalho uma árvore para cada um desses genes. O trabalho ia ficar meio que absurdo e muito ruim de você entender o que está ali. Então, a gente utiliza a árvore multilocus meio que para fazer um resumão, um consenso da história que esses diferentes marcadores usam. Só que a árvore multilocus, só você olhando para ela, você não consegue identificar ali se a pessoa está utilizando marcadores bons ou ruins. Ela mascara essa baixa informatividade de certos marcadores. Que vocês vão ver adiante que quando vocês usam um marcador ruim, eles podem atrapalhar, né, o resultado da sua análise. Você pode ter um erro na delimitação de espécies. Se você fizer uma análise ali só olhando a topologia e o valor do suporte, você pode tanto quanto super estimar o número de espécies. Vai depender muito do marcador que você estiver utilizando ali. E, de fato, se você procurar na literatura,
analisar topologia e suporte não é considerado um método de delimitação de espécie. Não tem reprodutibilidade. Por quê? Eu posso interpretar uma árvore diferente de outra pessoa. Então, eu posso chegar a uma conclusão de 30 espécies na minha árvore e outra pessoa, não, para mim tem 28, para mim tem 27. Então, quem está o certo? Não tem como você definir porque é um critério subjetivo, depende de cada um. Então, não é, na verdade, o critério subjetivo não, é uma forma subjetiva de interpretar. Então, não pode ser considerado um critério de delimitação, não é reprodutível. Então, como eu falei, sempre deve-se optar por marcadores de maior informatividade filogenética, de acordo com testes preliminares ou com informação da literatura. Por quê? A árvore multilocus vai ter uma melhor topologia e a árvore desses genes separadas também tem uma topologia melhor. Você consegue olhar ali e meio que ver onde provavelmente são as espécies. Ou seja, você consegue recuperar um maior número de espécies nas próprias árvores individuais já. Quando você insere mais marcadores informativos, você consegue melhorar tanto a topologia quanto o suporte da árvore multilocus. E, consequentemente, você tem uma maior precisão na identificação das espécies. Aqui eu vou mostrar 2 exemplos para vocês de o que acontece quando você faz o contrário, quando você mantém muitos marcadores de baixa informatividade ou quando você não inclui alguns marcadores que sejam importantes para separar algumas espécies, como nesse caso. Você vê essas 2 espécies aí, conoides e ebeiense. Conoides está muito bem separadinha, que você vê que ele forma um grupo. O ebeiense não, você vê que ele está separado, mas ele não forma esse grupo bonitinho, que é o que a gente chama de clado, não forma clado ebeiense. Por quê? Porque provavelmente os marcadores que foram utilizados nessa análise, nenhum tem a habilidade de identificar ebeiense como uma espécie. Então, está faltando uma informatividade, uma informação do processo evolutivo nessa árvore. Você sabe que conoides é diferente de ebeiense, mas você só pode dizer conoides é uma espécie, ebeiense, não sei. Porque toda vez que você vê que não forma esse clado, que você vê esse traço só aqui, é o que a gente chama de politomia. Politomia é falta de resolução, ou seja, falta alguma informação no seu conjunto de dados, ou seja, algum marcador que era importante você não sequenciou e colocou na análise. Aqui é outro exemplo da diferença da topologia de um marcador bom para um marcador ruim. Se vocês olharem no ITS, onde estão essas interrogações em azul aí, você vê que tem espécies diferentes juntas formando essa politomia. Então, esses nomes das espécies são baseados já no consenso, tá? já são identificadas pela literatura, são espécies válidas, e você vê que o ITS acaba meio que não separando aí o sódio, o vitalense, ele coloca tudo ali próximo e só separa algumas das espécies. Já embaixo, por exemplo, o plurivo, ele tem 3 grupos. Aí a pessoa podia olhar, não, tem 3 espécies diferentes ou 2 espécies diferentes aqui, não sei. Agora, se você olhar a árvore do beta-tubulina, ela já tem uma topologia já mais próxima do que a gente observa no árvore multilocus. O tubulina, diferente do ITS, ele consegue separar todas as espécies dentro desse grupo aí, que é o complexo orquideário. Então, toda vez que você insere um marcador desse ruim como o ITS na sua análise, isso vai impactar mais adiante na qualidade da identificação das espécies. E manter marcadores de baixa informatividade pode fazer com que, quando você use critérios como o GCPSR, um determinado grupo não seja identificado como uma espécie. Por quê? Métodos como GCPSR ou utilização de fatores de concordância trabalham com porcentagem. Então, se você inclui genes pouco informativos, você vai ter uma queda no percentual de genes que identificam aquela espécie. E você precisa ter pelo menos 50%. Ou seja, tem que ser maior do que 50%, né? Porque senão fica meio a meio e você não sabe, ou não é. Então, e já o contrário acontece. Quanto mais gene informativo você coloca e mais você tira os pouco informativos, esse fator de concordância, ele sobe. Que é o que a gente pode observar nessa imagem, que faz parte do trabalho
de 2020, né? Nessa parte A, a gente tem os fatores de concordância. Esses valores aí são equivalentes à porcentagem, né? Por exemplo, aqui em Linéula, você só tem 49% dos marcadores identificam ele como sendo uma espécie. E o Spinaci só 46%. Quando eu tiro os 3 marcadores ruins, que é o ITS, o actina e o quitina sintase, Dematio aqui, que já era identificado, ele sobe de 56% para 69%. Linéula, que antes eu não conseguia identificar como uma linhagem, porque não deu 50%, aqui já sobe para 61%. E o Spinaci, que era 0,46, sobe para 100%. Então, aqui fica claro o que acontece quando você tira os marcadores ruins e mantém os melhores. Você realmente, de fato, consegue identificar as espécies, pelo menos utilizando esse critério. Existem vários outros. Esse é um dos que eu vejo como os mais eficientes para você delimitar a espécie assim, de forma mais precisa. E indo para o final da nossa apresentação aqui, depois de falar isso tudo, por onde eu começo, para onde eu vou, o que eu faço, qual é a ordem, como é que é o esquema que eu tenho que fazer quando eu vou trabalhar com o mapeamento de espécies. Só para explicar o porquê desse pipeline, ou desse fluxograma, do que eu tenho que fazer, para vocês entenderem como que geralmente acontece esses trabalhos de mapeamento. Geralmente são feitos coletas em grandes áreas. Muitas vezes você quer saber quem causa antracnose da mangueira ou no Nordeste ou no Brasil. Você precisa fazer uma coleta que seja representativa. Isso vai acontecer o quê? Você vai ter um número relativamente grande de isolados. No meu doutorado, eu trabalhei com antracnose da banana no Brasil. Eu tinha uma coleção de quase 450 isolados. Aí vocês pensam, esse número vai subindo o custo de sequenciamento e para essa parte de identificação da espécie, e você começa a se questionar como eu vou trabalhar com isso. Porque é um valor relativamente alto. Então, como que eu poderia fazer para reduzir os custos nesse processo de identificação, sem perder a qualidade das minhas análises, sem perder a precisão e a acurácia na identificação dessas espécies? O que eu já vi que muitas vezes acontece, não sei se é só para reduzir custo ou só para manter a máquina de publicação ativa, é a velha história, eu estou fazendo publicação, mas não estou fazendo ciência. Muitas vezes o pessoal vai trabalhar, coletórico associado a uma determinada cultura no Nordeste, coleta 20 isolados e faz um trabalho, publica. Infelizmente publica. Aí você tem uma informação de que aquilo que acontece no Nordeste, e você vai olhar no trabalho, tem 20, 30 isolados que é de uma cidade só. Então não faz muito sentido. Então, meio que o custo assusta o pesquisador e às vezes faz ele fazer isso. E, então você vai ter um resultado que realmente não mostra o verdadeiro panorama. Se o objetivo do trabalho foi isso, assim, o objetivo do meu trabalho eu quero saber quem causa tal doença na região. Se você trabalhar com 20 isolados, para mim, não é representativo. O que é 20 isolados dentro de hectares ou diferentes cidades onde aquela cultura é cultivada e aquela doença ocorre. Aqui, só para vocês terem uma noção do custo de uma situação hipotética que não é a que acontece, que vamos supor, eu tenho 200 isolados, vou sequenciar 3 marcadores para tudo, para os 200 isolados. Isso, no final, dá um total de 1.200 sequenciamentos, e aqui na Federal, que é onde a gente faz o sequenciamento, está custando por volta de R$20 cada sequenciamento. Então, para fazer um trabalho com 200 isolados, se eu fosse sequenciar os 3 genes, eu ia gastar R$24 mil, sem custo de extração, PCR e purificação. Mas não é isso que acontece. Isso aqui, para a realidade brasileira, é totalmente sem condições, por causa dos custos de sequenciamento. Então, a forma mais correta de você reduzir os custos é você fazer o que a gente chama de haplotipagem, que é o quê? Para o primeiro gene, não tem jeito, tem que sequenciar para todos os isolados. A gente já tentou fazer aqui, vou tentar fazer uma separação morfológica primeiro, não dá certo. A morfologia nem se compara com a resolução que uma análise filogenética tem. Então, o que a gente faz? Dos marcadores que a gente tem dentro daquele grupo de 3, a gente pega o marcador que captura a maior diversidade interespecífica, ou seja, que ele consiga diferenciar mais espécies e até, se possível, ele pegar uma diversidade dentro da espécie,
que atualmente o que a gente faz aqui no laboratório, e que quem me perguntar é o que eu vou sugerir, sequenciei o GAPDH primeiro, porque adiante vocês vão ver por que o GAPDH. Então, a partir daí, a gente sequencia todos os isolados e faz essa plotipagem, que é o quê? Existem programas que fazem isso, não é um trabalho manual. Ele vai avaliar as sequências e meio que identificar quais são as sequências que são clones ali dentro, para aquele gene que você sequenciou. Porque tem regiões ali que você pode pegar diferentes isolados, diferentes áreas, que se for de uma determinada espécie, a sequência daquela região que você está amplificando ali vai ser a mesma, ou no máximo vão ter duas diferentes. Então, vamos supor que você tem 20 isolados, e cada um tem 10 haplótipos no primeiro, 10 isolados no primeiro haplótipo, 10 no segundo. Depois você só tira um representante de cada haplótipo. Então, ao invés de sequenciar 20 isolados para o segundo e para o terceiro gene, você pode sequenciar só 2. A gente já avaliou isso aqui, funciona. Você reduzir isso para os genes seguintes que você faz. Na verdade, a grande maioria dos grupos já está fazendo isso, porque não é viável o sequenciamento de centenas. Isso quem trabalha sequenciando tudo é o pessoal de grandes grupos, de pesquisa no exterior, que tem vários grupos financiando, eles realmente têm dinheiro para sequenciar vários loci, para todos os isolados, e por um custo bem mais baixo do que aqui no Brasil, né? Então, sobre quantos representantes pegar de cada haplótipo, atualmente a gente segue a seguinte política. Um isolado, se ele cair dentro de algum grupo de espécie que já é conhecida na literatura, e se ao decorrer das análises a gente perceber que se trata de uma espécie nova, a gente sequencia pelo menos mais um isolado, para que ele possa formar um grupo, um clado. Não tem como você fazer um clado com um único isolado, né? Ele sozinho. Sozinho não existe grupo. Então aqui, só mostrando que seria a situação real do que realmente acontece, não são aqueles 24 mil. Então, dos 200 isolados, o primeiro locus é sequenciado, não tem jeito. Aí eu fiz a minha análise lá, utilizando o DNSP ou o R, que são os programas que eu conheço que fazem a plotipagem. Eu tive um total de 10 haplótipos. Vamos supor, fiz lá minha análise prévia, não tem nenhuma espécie nova. Então, eu vou pegar só 2 representantes e sequenciar mais 2 loci. Então, o custo para sequenciar esses 2 loci, que seria de 16 mil, que seria um total de 800 sequenciamentos, eu vou conseguir baixar para R$800 de sequenciamento. Então, eu caio praticamente pela metade aí, né? No valor de sequenciamento. Então, já é uma redução bem significativa para a gente. E para o gênero coletótipo, como que a gente procede? Primeiro gene, GAPDH. Já é avaliado que ele é o melhor locus para a plotipagem, porque ele consegue capturar a diversidade até intraespecífica. Ele está entre os melhores marcadores para quase todos os complexos, como eu mostrei anteriormente. Ele é útil para você já identificar de qual complexo de espécie é o seu isolado, através do BLAST, que é uma ferramenta do NCBI, você consegue fazer uma análise prévia por comparação, identificar através de similaridade ali sobre qual complexo faz parte do seu isolado, e a resolução também para a identificação prévia desses isolados, né? Além de identificar o complexo, você já vai ter uma noção sobre mais ou menos qual espécie é ou próximo de que seu isolado está. Então, é isso aqui que acontece quando você faz um BLAST. Eu peguei uma sequência do trabalho que eu estou fazendo aqui e coloquei no BLAST. Isso aqui é feito na internet, é bem simples. Aí ele já diz aqui que os meus isolados são bastante semelhantes a Coletótrico nymphei. Aí você pesquisa na literatura. Coletótrico nymphei é uma espécie dentro do complexo acutato. Então quais são os melhores gêneros para acutato? GAPDH, que eu já sequenciei. Então eu só preciso sequenciar agora o Stona e o beta-tubulina para fazer a minha filogenia. Então, eu consigo ter árvores de boa resolução e tudo certinho ali para identificação de espécie, fazendo dessa forma. E como que aí se perguntar, como é que eu vou saber dentro do meu número de 200 isolados? Então é só você ver todos os que estão dentro desse haplótipo aqui que identificou como sendo nymphei, todos vão ser dessa espécie. A gente faz o processo de volta. A gente reduziu para um isolado por grupo. Então, o que der para aquele isolado é o nome do grupo.
todos que estiverem no haplotipo 1. Ah, deu frutícola? Todos são frutícolas. O grupo 2 deu tropicale? Então os 10 daquele outro haplótipo é tropicale. E por aí vai. É muita informação para explicar isso só na palestra, né? Isso aí é coisa que vocês vão pegando à medida que vocês vão fazendo mesmo. Então, aqui, para finalizar a palestra, é um resumo de como se trabalha para a identificação de espécies para coletótipo. Isso aqui serve para outros gêneros também. Isso aqui, a questão da indicação do sequenciamento de APDH primeiro, é para coletótipo. Se for trabalhar com laço diplóide, provavelmente o primeiro gene que você vai sequenciar é o fator de alongação. Se você for trabalhar com Pestalozzi-like, talvez seja fator de alongação também. Vai trabalhar com alternária, é o ALT-A1. Então, isso depende muito de qual gênero você trabalha. Mas, primeiramente, a questão de coleta e obtenção. Para coletótipo, sequencia o GPDH, faz a plotipagem, utiliza o BLAST para identificar de qual complexo para você saber qual marcador mais você vai usar, sequencia os loss restantes e faz a sua análise filogenética multilocus. E aí, a partir do seu resultado, você vê qual critério de delimitação você vai utilizar. É GCPSR, é o PTP, é PHI, tem vários critérios. Eu sugiro que leiam um pouco mais sobre a questão do GCPSR, porque é um critério de delimitação de espécies bem preciso, assim, que qualquer pessoa que pegar consegue reproduzir. Então, agradeço ao professor Maciel e à Vanessa pelo convite para a palestra. Espero que tenha conseguido passar para vocês um pouco, assim, dessa etapa inicial do trabalho, que isso aqui é meio que um norte de como proceder, de você organizar o esquema todo certinho para como você vai fazer o seu trabalho de identificação de espécies, e fico aberto para questionamentos, e mais uma vez, obrigado ao professor, à Vanessa e aos telespectadores da palestra. Ok, então nós gostaríamos de agradecer também ao Anderson pela apresentação, e agora nós vamos disponibilizar o espaço para perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, já podem ir mandando para o Alisson, tanto no link da descrição que tem do vídeo, como também vocês podem fazer a leitura do QR Code e perguntarem no WhatsApp do laboratório. Nós temos um WhatsApp e esse é o local para serem feitas as perguntas, que eu irei citá-las aqui. Mas, de antemão, eu já tenho algumas dúvidas. No grupo, no laboratório, a gente trabalha com filogenia, já tem um certo tempo. Eu trabalho atualmente com a identificação de alguns isolados de coletótrico que causam antracnose no morangueiro. E uma das minhas dúvidas atualmente, quando fiz minha árvore filogenética, é com relação à análise desbalanceada. Não sei se ela é identificada dessa forma, mas quando eu tenho vários genes, vários primers utilizados, eu utilizei GPDH, beta-tubulina e afins. Só que o que acontece? Para os meus isolados, tenho todas as regiões, todos os genes, mas os isolados de referência não tem. Você procura na literatura, principalmente os isolados mais indicados para uso, porque são de bancos que têm um bom referencial, enfim, eles não têm. E aí, quando você vai fazer a sua análise, eu gostaria de saber como isso é realizado, para poder suprir isso. Não sei se isso também interfere na porcentagem lá que a gente tem do Bootstrap. Então, é um problema muito comum. Para eu que trabalho principalmente com glossoperióides, isso aí é dia a dia nosso. Tem como trabalhar. Graças a Deus tem, não é? Porque senão a gente ia ter que ou tirar a espécie ou tirar o marcador da análise. Que é o que a gente chama, vocês vão ver na literatura, como missing data ou dados perdidos. Porque se a gente for tirar o que falta, a gente vai trabalhar com a metade das espécies que tem. Então, tem como você, quando você sequencia lá, que você monta seu banco de dados, que você monta seu alinhamento, quando você vai juntar esses genes, que é concatenar, tem como você trabalhar com os dados perdidos. O que pode acontecer foi, por exemplo, o que eu mostrei na imagem lá do conoides e do ebeiense. Pode ser que falte um marcador informativo para alguma espécie e você tem uma perda de resolução na sua árvore.
pode ter, tanto na qualidade da topologia da árvore, você pode ter muita politomia para algumas espécies, não para a árvore toda, porque vão ter algumas espécies você vai ter o gene, mas você pode ter tanto a queda da resolução da árvore, como você pode ter uma queda no suporte também, de acabar dificultando um pouco a identificação. Mas tem como trabalhar com faltando esses dados. Certo. Geralmente, quando você vai fazer sua árvore, enfim, bem superficialmente, só para eu concluir minha dúvida, sanar minha dúvida, você coloca ele como faltante mesmo? Você não insere a sequência, ou a parte da região que não tem aquele gene? Que não foi Porque você fala que algumas sequenciada? pessoas, quando não tem, o pessoal às vezes coloca N ou interrogação, né? Isso. Eu já uso um programa que é um programa simples de usar, ele roda em Java, que é o Sequence Matrix, depois eu te passo o nome. Ele já concatena automático. O único pré-requisito é que o nome da sequência esteja exatamente igual em todos os alinhamentos. Então ele automaticamente já detecta quando está faltando e bota a interrogação. E o programa mesmo já faz. Okay, então você não tem que abrir, botar o nome da sequência e encher de N de interrogação, não. O próprio programa já faz. Ok, obrigada. Então, eu estou aguardando aqui, acho que já apareceu uma pergunta. O Pedro, ele perguntou para você, quais seriam as melhores regiões para identificar coletótrico siamense. O siamense, ele faz parte... o siamense, ele faz parte do complexo glossorioides, né? Então, que é isso? Ele já sabe que ele tem siamense, né? Na verdade, ele meio que quer complementar a análise. O que a gente faz aqui é o quê? Sequenciou o GPDH, meio que ele já vai dizer praticamente o que é que você tem. Para complementar multilocos, o que eu sugiro? Sempre utilizar o APMET, o que é o melhor marcador para o complexo, e adicionaria mais um, que nesse caso, ou camodulina ou beta-tubulina. Isso eu ainda meio que estou tentando bater o martelo, porque nem no trabalho eu deixei isso... foi o único complexo que eu não consegui estabelecer 3. Por quê? Justamente pelo que você perguntou. Tá faltando muita sequência de 2 dos melhores marcadores, então é complicado você indicar trabalhar só com esses 3, porque tem muita sequência no subgrupo MUSE, que é vamos dizer assim, a metade de cima do complexo glossorioides. Para o clado Carral não tem. Então, se seu isolado for do Carral, você vai comparar com o quê? Então, você não vai ter com o que comparar. Então, é melhor trabalhar com o GPDH, o APMET e provavelmente o beta-tubulina, que você vai ter marcadores muito bons para identificar a espécie, e um outro que o beta-tubulina, ele vai melhorar a topologia da árvore em alguns pontos, vai melhorar os suportes assim dos ramos mais distantes das espécies. Então, eu acredito que seja um grupo bom. E o GPDH, como já vai estar sequenciado, inclui também, meio que, né, vai trabalhar com 3, vai trabalhar com 4. Então, o GPDH, por incrível que pareça, diferente de todos os outros complexos, do 7, o GPDH é o pior para o glossorioides. A gente sequencia, porque ele pega muita variabilidade dentro das espécies, então ele faz uma confusão na árvore do gene individual para o glossorioides. Então, ele ajuda para a plotipagem, mas atrapalha para a filogenia. Do glossorioides só. Desculpa, o glossorioides atualmente é um problema, né, para resolver esse complexo. Eu considero o pior complexo para delimitar a espécie, porque é o mais estudado e o mais bagunçado. A variabilidade dele é bem grande. É um dos complexos que tem mais espécies, né? Também. Ok, Anderson. Temos mais uma pergunta aqui. Valdeir Nunes, ele quer saber, para a identificação de fitobactérias, segue a mesma linha de pensamento ou requer uma estratégia diferente? Não, a estratégia é mais ou menos a mesma. Eu já cheguei a acompanhar o trabalho do pessoal da fitobacteriologia daqui do programa. Teve um que eu trabalhei mais próximo com a menina do doutorado. Eles fazem esse processo de aplotipagem também. Só que, pelo que eu vi junto com ela, para a bactéria ainda é um pouquinho pior dessa questão de avaliação de marcadores. Não tem. A gente até procurou, ela trabalhava, não me recordo da bactéria agora, mas a gente procurou e tudo para tentar ver qual era o melhor. A gente não encontrou, mas eles fazem esse mesmo processo. Eles escolhem provavelmente o que já está descrito previamente na literatura, sequencia o primeiro,
e faz a prototipagem e sequencia o seguinte. Se isso funciona para bactéria, vai funcionar para fungo, pode funcionar para alguns outros organismos. Para vírus, o processo é diferente, é totalmente fora da minha área, mas eu sei que não procede da mesma forma que se trabalharia com bactéria, fungo e nematóide. Para vírus é outro universo, a parte de identificação de espécies. Mas dá para seguir o mesmo. Porque aí você consegue, até para você escrever, é melhor. Porque às vezes o pessoal fala, vou sequenciar isso, isso e isso. Mas por que isso? Você tem que deixar claro no trabalho. Eu sequenciei isso primeiro, depois eu reduzi, sequenciei isso, isso e isso. E peguei tantos isolados de cada plot. Tem que ficar claro no trabalho. A pessoa tem que ler seu trabalho e entender exatamente o que você fez. Às vezes o pessoal deixa muita coisa no modo, fulano vai entender, e fulano não entende. Tá faltando informação de trabalho. Ok, o professor Marcel ele também tem uma pergunta para você. Qual o melhor exemplo que você conhece onde existe um ganho real do ponto de vista de controle e epidemiologia em separar espécies dentro do complexo Glossoporióides? Em qual cultura? Então, a gente tem 2 trabalhos aqui do laboratório. Ele não chegou a ir para campo, mas a gente tem testes in vitro, que foi um trabalho em manga e um trabalho em caju, que foram de outros 2 membros do laboratório, em que eles testaram, por exemplo, a questão de temperatura para a taxa de crescimento, em que temperatura eles crescem melhor. Então, já viu que tem isolados que se adaptam, crescem melhor, esporulam melhor numa temperatura mais alta, os outros já na temperatura mais mediana, por volta de 25. Mas um dos resultados assim que eu acho mais interessante é, por exemplo, a questão de sensibilidade a fungicidas, que a gente já chegou a fazer o teste em vitro aqui, e a gente viu que espécie diferente tem sensibilidade diferente a uma dose padrão de fungicida. Às vezes a gente testa aqui, vamos supor, um chafanato metílico, que a gente testa mais fungicida sistêmico, porque não faz muito sentido fungicida de contato para coletótrico, sendo que a infecção ocorre bem antes do aparecimento do sintoma. Então ele já penetrou na planta ali, na forma de apressório, etc. Então a gente testa. Então a gente já viu, às vezes você tem 4 espécies que o cercobin controla bem e a outra você tem um percentual de inibição muito baixo. Então, por exemplo, se você sabe que essa espécie que o cercobin não controla muito bem é prevalente numa determinada área, você não vai aplicar cercobin naquela área. Na verdade, você vai acabar selecionando e deixando só aquele isolado. Você tem uma informação para fazer trabalhos posteriores. Aí esse trabalho de controlar em campo e tal já é um processo meio já do pessoal do controle, mas a gente já chegou a entrar nessa parte de epidemiologia comparativa. Geralmente é a segunda parte dos trabalhos aqui. A gente faz essa primeira parte de identificação e a segunda parte é avaliar alguns componentes epidemiológicos, como curva de crescimento em diferentes temperaturas, esporulação, gama de hospedeiros, sensibilidade a fungicidas, que tudo isso a gente consegue levantar alguns direcionamentos para dentro do manejo. Por isso que é interessante você ter para essas principais culturas, esse mapeamento das espécies com uma cobertura que seja boa, né? Porque é a velha história dos 20 isolados. 20 isolados não representam o território nacional. Mas se você tiver uma amostragem melhor, e você souber, em Pernambuco, na grande maioria das áreas, ocorre mais frutícola, que é sensível ao cercobin, então posso aplicar lá. E fazer esse comparativo de você conseguir traçar estratégias de manejo. A gente não chegou a fazer, para esses trabalhos, a gente não chegou a fazer o teste em vivo, não. A gente parou no in vitro. Então, nós temos mais uma pergunta aqui para finalizar, e aí a gente já vai dando início ao encerramento da nossa live de hoje, tá? A Rosa Maria, ela tem a seguinte pergunta. É impossível que cada pesquisador faça a identificação molecular dos isolados? Haverá no futuro laboratórios que prestem esse serviço? Como assim? Eu acho que ela quis dizer que é possível que cada pesquisador faça a identificação dos isolados. Eu acho, pelo que eu entendi da pergunta, qualquer coisa pode me corrigir aqui no WhatsApp, Rosa Maria.
Eu acho que ela quer saber se futuramente vai ter no laboratório especificamente um departamento que seja só para isso. A gente tem nossas amostras e nós mesmos não precisamos fazer todo o procedimento para sequenciamento. De enviar para outros lugares e tal. Isso, eu vou dar só um Então, exemplo rapidamente. Aqui no laboratório, a gente faz a parte do PCR, purificação e sequenciamento a gente envia. Não tem sequenciador, mas nós não utilizamos esse sequenciador. Então, eu acho que o que ela quer saber é se teria um local específico, sabe? Para a pessoa fazer todo. Você só entregar a sua amostra, a pessoa fazer esse tipo de análise e já te entregar o resultado final, as sequências. olha, o máximo que eu já vi foi de você mandar a PCR, que é o caso da Macrogen e tal, que eles fazem purificação lá. E eu não me recordo de, nem na Macrogen, você conseguir mandar a amostra e eles fazerem desde a PCR para vocês. Porque é um processo menos automatizado, né? E sobre sequenciar dentro do próprio laboratório, só se você tiver muito dinheiro, porque um sequenciador é caro, a manutenção é cara, e você tem que ter o pessoal treinado pela empresa que vende o sequenciador. É um trabalho extremamente minucioso. É caro manter um sequenciador. Você pode até comprar, manter ele depois é extremamente caro. O daqui da Federal, por exemplo, queimou o laser, a principal parte do sequenciador. É quase 20 mil para trocar. As manutenções são coisas assim, acima de 10 mil. Então, é muito complicado manter um sequenciador. Então, por isso que às vezes, pra gente que trabalha, porque, por comparar, a gente trabalha pouco, com pouco sequenciamento, não é muito. Não vale a pena ter. Verdade. E se for no outro esquema, eu não conheço nenhum lugar que você mande assim, eu tenho esses isolados, identifica para mim. Eu não conheço. É uma ideia interessante, mas eu não conheço. Facilitaria um pouco a vida do pesquisador, né? Mas o custo também, em compensação, talvez fosse Porque ia ter esse problema, porque você ia ter mais mão de obra para fazer trabalho, mão de obra é caro, você ainda tem que pagar mais para a parte de PCR, mais a parte de purificação, mais sequenciamento, e ia ser complicado, porque você acaba transferindo a responsabilidade, mais responsabilidade ainda para uma empresa, né? Ou para um centro em alguma universidade. Isso implica em custo. Eu não sei se ficaria tão viável quanto você pagar um sequenciamento, porque do processo todo, PCR e purificação é mais barato. Dá nem para você comparar com o preço de um sequenciamento, ou que você gasta em uma PCR. Verdade. A última é só a Ana Gabriele Gurgel. Ela gostaria de agradecer e parabenizar a sua palestra. Ok. Obrigado. Então, agora eu chamo o professor Maciel para finalizar a palestra e para a gente dar encerramento à palestra de hoje. Consegue me ouvir aí? Sim, professor. Sim. Então, gostaria aí, eu recebi aqui vários elogios aí quanto à tua palestra, e o Willi, o pessoal, pelo visto, gostou muito, eu gostei também, achei que você teve bastante clareza, foi muito boa a tua palestra, principalmente para nós aí que estamos também trabalhando com coletótrico, então, desde já também, aí espero que consigamos no futuro aí falar de novo aí sobre estabelecer alguma cooperação aí interessante aí sobre coletótrico. Sim. Obrigado aí pela sua excelente apresentação e também agradeço aí a Vanessa pela ótima escolha e de ter organizado aí o evento. E eu fico por aqui, Vanessa, contigo. Ok, então, pessoal, obrigada a todos que assistiram a nossa live. Vai ficar disponível também no YouTube, se alguém tiver algum interesse depois em assistir posteriormente. Gostaria novamente de agradecer o Anderson por se disponibilizar para falar sobre esse assunto que é tão essencial na fitopatologia e também tão complexo de se discutir. E é isso. Eu agradeço mais uma vez. Se você tiver mais alguma coisa a comentar, aí nós podemos realizar o encerramento da palestra. Pronto, belezinha, só isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. E estou disponível para questões de
tirar dúvidas, coisas de parceria e tal, que for preciso aí, a gente interagir com essa parte desses trabalhos. Muito obrigado. Ok, então é isso, pessoal. Boa noite a todos e obrigada novamente, Anderson.